Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Celebramos hoje São Vicente de Paulo. É um santo muito conhecido pela sua dimensão da caridade. São tantas pessoas, sobretudo o movimento de leigos, os vicentinos, que se dedicam às obras de caridade sob o patrocínio de São Vicente, que viveu no século XVI e é muito devotado e conhecido pela sua expressão de caridade para com os pobres e pelo seu empenho na formação do clero. Hoje nós continuamos a ler o livro de Jó, e este livro busca enfrentar o tema importante para todos nós, que é aquele do sofrimento humano. Se nós escutamos primeiramente ontem aquele momento em que uma cena acontece nos céus, em que Satanás recebe a permissão para colocar Jó à prova. Ao longo do livro, e nós vamos fazer um salto hoje expressivo, vamos ao capítulo 3. Ao longo do livro, nós temos esses três amigos de Jó, pessoas religiosas, que vão chegar para ele para dizer assim: olha, o que está te acontecendo é vontade de Deus, é porque você não foi justo, é Deus que te está punindo. E Jó, então, ele vai resistir a essa ideia, que é uma ideia que não é absolutamente cristã, mas já no Antigo Testamento ela tinha que ser desmascarada. Porque pensar em um Deus que simplesmente retribui aos bons e pune quem falha, é pensar em um Deus muito humano, porque os seres humanos agem assim. Ora, Jó, então, ele busca reagir contra esse modo de pensar. Mas, por outro lado, no discurso que nós vamos ouvir hoje dele, nós vamos ver que ele tem ainda aquele traço de imaginar um Deus que é inatingível, um Deus que é justiça somente, um juiz severo, um juiz que simplesmente dá a cada um conforme cada um merece. Muitas vezes nós projetamos em Deus essa imagem de juiz, que é um juiz justo humano. Porque um juiz que nós encontramos no tribunal, o que nós queremos dele? Que ele premie quem é bom e que ele puna quem é ruim. E nós projetamos isso em Deus. Mas na verdade, Deus é aquele que justifica o pecador. Ou seja, que mais do que dá de acordo com o merecimento, ele é aquele que salva o pecador. Hoje então nós ouvimos assim: Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. Já em Jeremias nós encontramos isso, já que não era correto, era um pecado grave amaldiçoar os pais pela sua história. Então Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Maldito o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Porque, para dizer assim, toda a minha história é um fracasso, toda a minha história não vale a pena, é uma vida que não vale a pena ser vivida. E então agora Jó começa com uma série de porquês. Sabe que no nosso sofrimento, aquilo que nós fazemos frequentemente, que é um erro, porque não tem resposta e nós nos enveredamos por um caminho que no fundo nós vamos chegar à conclusão de que o culpado é Deus. Então a gente começa a fazer por quê, ao passo que a pergunta justa em qualquer situação da nossa vida é o para quê. Mesmo no sofrimento, essa situação, ela me ajuda para quê? Para quê? E não buscar uma causa, porque muitas vezes a causa não existe, ou nós não vamos chegar a ela. A mente humana é limitada, aceitemos isso. Por que foi dada à luz um infeliz e vida àqueles que têm a alma amargurada? Por que então foi dado à luz o homem a quem seu próprio caminho está oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Ora, veja essa expressão, Deus cercou de todos os lados. Lembre-se que no início do livro, quando Satanás fala com Deus, Deus está contemplando esse seu servo Jó pela sua virtude, um homem justo que não tem igual na face da terra, e Satanás vai dizer: sim, é assim porque o Senhor o cercou de todos os lados, é o seu filho predileto, protegido. E agora ele fala assim, que Deus cercou de todos os lados, não num aspecto positivo, não porque se sente protegido por Deus, mas se sente açoitado pelo Senhor. De diversos modos, Jó vai expressar esse seu desapontamento para com Deus. E
E então, reagindo contra aqueles 3 religiosos que diziam para ele que era a vontade de Deus, que era castigo, no fundo ele pensa do mesmo modo. E é esta conversão aqui o nosso amigo Jó vai ser chamado. Com o Salmo 87, nós hoje contemplamos e respondemos a essa leitura com uma súplica do sofredor. Chega a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. O meu leito já tenho no reino dos mortos, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me puseste na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Caríssimos, é natural e é pensável que nós tenhamos momentos de sofrimento, de tristeza, faz parte da nossa vida, da nossa história. Mas depositemos a nossa confiança no Senhor. Quem o faz nunca será desapontado. Na aclamação ao Evangelho de hoje, veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ora, Jesus retoma o seu caminho para Jerusalém. E esse caminho de Jesus, ele passa pela via mais curta, pela Samaria. Nos encontramos hoje no Evangelho com Jesus que está em uma cidade, em um vilarejo samaritano. Ora, Jesus, veja como introduz essa viagem em Lucas, chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Jesus sabe que é a sua viagem determinante. Ali ele vai passar pela sua paixão, morte e ressurreição. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Veja que interessante, Jesus tomar a firme decisão é não hesitar, é ir ao encontro daquilo que é a vontade de Deus, que ele permaneça fiel e não reagir à vontade humana de colocar o seu Salvador na morte de cruz. Então Jesus envia mensageiros à sua frente. Quem fazia isso no tempo de Jesus? Os reis. Então Jesus é consciente da sua dignidade, mas não a dignidade que é a partir dos poderes deste mundo. É uma dignidade que se faz a partir do serviço, da morte de cruz. E então Jesus chega ali entre os samaritanos. E os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Então, historicamente, nós temos esse povo, um povo que tem a sua fé em Deus, mas foi muito influenciado, os samaritanos, pelos pagãos. Um diálogo muito representativo dos samaritanos nós temos no Evangelho de João, do diálogo longo, mais longo diálogo de Jesus com alguém, que é aquele com a samaritana. Então, este povo era aquele que aceitava não todas as escrituras dos judeus, que por causa da influência que eles tiveram dos pagãos, os judeus consideravam-nos como um povo que era excluso da salvação, alguém que era já distante de Deus. E como eles tinham o próprio templo, eles não queriam que ninguém fosse a Jerusalém. E por isso Jesus dava mostra que ia a Jerusalém e é rejeitado por eles. Agora vejam, Tiago e João, o que eles querem fazer? Como Elias no Antigo Testamento, mandar fogo vir sobre um local para destruí-lo, porque não aceitou o enviado de Deus. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Que ilusão curiosa, né? Os apóstolos estão aqui caminhando os primeiros passos com Jesus e já querem o poder de Jesus e não a misericórdia que vem do Senhor. Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Por qual caminho, por qual lugar, não importa. O que importa é chegar a Jerusalém. E em qual direção pegaram, o Evangelho nos deixa uma interrogação. Hoje, na oração da coleta, nós assim rezamos: ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriqueceste o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos animados pelo mesmo Espírito amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Que o Senhor nos dê, por intercessão de São Vicente, a graça da fidelidade aos pobres à vontade de Deus. E que Ele abençoe todos os nossos irmãos vicentinos, que fazem com que o mundo dos pobres seja um mundo mais vivível e que são a nossa presença de cristãos ao lado dos mais sofredores.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.